Que a doutora Lia vem trazer mais informações sobre as hipóteses do que deve ter acontecido com Sara Mariano, seus últimos momentos, e a maneira que o corpo estava naquele local, às margens da rodovia BA 093. Será que a levaram sem vida? Será que tiraram a vida dela naquele local? Então, vamos aqui expor alguns detalhes e aí cada um vai tirar sua conclusão. Com todo respeito ao perito aposentado, que não é o perito do caso, né? Que chegou a falar na TV que alguns fenômenos ocorrem com corpos carbonizados, que poderia sim aqueles braços terem erguido com o poder do fogo. Eu vou ter que discordar. Com certeza, ele tem muito mais sabedoria do que eu dentro daquela área, claro, porque foi a vida dele trabalhando dentro disso. Só que talvez ele não tenha visto as fotos da Sara, talvez viu fotos que não eram tão nítidas, então muita coisa pode ter acontecido para ele ter dito que poderia ter acontecido aquele fenômeno ou aqueles fenômenos sim. E eu vou explicar o porquê. Eu até vou começar justificando que eu mesma tive uma outra ideia inicial do que poderia ter acontecido com aquele corpo, por causa da foto que eu vi em primeira mão. Na minha linha do tempo no Google, apareceu uma reportagem, eu abri e vi que havia uma foto dela, onde o editor, ele borrou o rostinho dela. A foto tinha sido tirada com muita distância e quando eu abri a foto com os dedos, né, para aumentar, simplesmente borrava tudo, porque os pixels eles se mesclavam, né? Então não tinha qualidade nenhuma a foto. Então eu tive uma ideia olhando por ali. Agora, esta semana que passou, me enviaram 2 fotos que estão no inquérito. Também uma parte do inquérito, mas eu quero salientar que esse inquérito policial não estava sob segredo de justiça, porque senão eu estaria sim violando uma ordem judicial e cometendo um crime. Então não foi o caso, tá bom? E pela foto eu vou dizer o que eu vi, o que eu analisei do corpo dela inteirinho, tá bom? Eu vou começar, antes de falar do ambiente ali, do local, eu vou começar pela cabeça. A cabeça, sim, estava inteirinha carbonizada, bem escura, bem preta mesmo, não dando para identificar quem seria aquela pessoa de forma alguma. Os braços, inclusive as axilas, estavam totalmente íntegras, não estavam queimadas. No caso, os braços, eles estavam assim, os cotovelos encostados no abdômen, os 2 cotovelos, e as mãos para cima, e os braços para cima como se estivesse louvando, tá? Só que dobrados, tá bom? O cotovelo, os cotovelos, né, na verdade, os 2 estavam encostados no abdômen dela. E os dedos estavam assim um pouco fletidos, dava para ver que ela estava usando uma aliança bem douradinha, estava ali, passando para o abdômen. O abdômen não foi carbonizado, ele estava íntegro. A única coisa é que ele estava bem distendido, ou seja, bem inchado, com marcas assim bem roxas, internas, não na pele, tá bom? Como petequias assim, não. Já estava com aqueles hematomas que, na verdade, as vísceras são as que vão embora primeiro, né? São as primeiras a entrar no estado mais avançado de putrefação. Então, eles estavam bem assim. Depois, vendo as pernas dela, né, o quadril e as pernas não foram carbonizadas e nem o quadril, tanto que deu para ver perfeitamente a roupinha íntima dela inferior. E também uma coisa que eu notei
que a roupa íntima superior, ou seja, o sutiã, sim, ela foi deixada ali sem roupa, de calcinha e sutiã. Porque dá para ver que logo abaixo da altura dos seios tem uma faixa mais grossa, que seria, no caso, o elástico, né, do sutiã. Essa parte realmente tanto as alças podem ser mais grossas, como também essa parte de sustentação das mamas. Então, estão ali. E dá para notar também que as mamas, elas estão cobertas por um tecido também, só que não dá para ver qual cor seria da peça íntima, tá bom? E descendo, né, para o quadril, ela estava com a peça íntima inferior intacta, vermelha. As pernas, como estavam? Sem fogo. Sim, existiam na perna esquerda como se fosse uma cordilheira de umas lombadas, assim, como se fossem de bolhas. Uma parte, sim, pode ter sido provocada pelo fogo, pela quentura, só que nas pernas também, principalmente ali na altura do fêmur, existe a artéria femoral, e ela é de um grossíssimo calibre. Então, esse sangue, ele se recolhe numa parte, mas não tudo, justamente por ser de um calibre muito grosso. Então, ele acaba querendo sair para fora do corpo. Então, também causa esses tipos, como se fossem assim, vários montes, tá? Por isso que eu falei cordilheira, né? Vários montes juntos. Mas isso só numa perna. A outra, ela já estava bem escura, uma parte assim quase que preta, mas não na pele, vindo de dentro, tá? Que também é o avançado estado de putrefação que vai causando isso. Uma coisa que me chamou muita atenção, as pernas dela estavam fletidas, joelho fletido. O que quer dizer? Estavam dobrados. Dobrados como formando assim com a perna uma letra A, sabe? Com os pés, com a planta dos pés fincadas no chão, na terra, sem sapatos, né? Até um pezinho dela esquerdo, os dedos estavam bem erguidinhos, assim, sabe quando uma pessoa sente dor e contrai o pé, contrai os dedos? Só que este pé tinha mais o calcanhar no chão, e o pé direito, sim, tinha a planta do pé e a lateral um pouco assim também encostada. Então, veja, o fogo, esse fenômeno que o fogo pode fazer no carbonizado, não poderia estar ali, tá? Nomeado naquele caso, vamos dizer, tá? Por quê? Se for um bebê, ele tem um braço menor, né? Os bracinhos são menores, mais curtos, as perninhas mais curtas. Então, sim, no caso de uma incineração, pode repuxar tudo, né? E ficar uma massa só. Se é uma criança pequena, também. Agora, uma criança maior, não. Justamente, como eu falei, o fêmur é o osso mais longo do nosso corpo. Então, é impossível que ele iria se erguer do chão. Por exemplo, se ela fosse levada lá sem vida, arrastada, certo? Então, pode ser que por isso que acharam um pé de sapato dela, mas também poderiam arrastá-la com vida, que também o pé estaria ali, da sandália. Talvez a pessoa não percebeu nem que ela estava, né, naquela ânsia de praticar logo o ato e ir embora, para que ninguém veja e tudo mais. Pode nem ter visto, porque senão poderia queimar o sapato junto. E depois eu vou falar de um chinelo masculino que foi encontrado lá, tá? Então, se ela tivesse sido arrastada sem vida, as pernas estariam paralelas ao chão. Elas estariam encostadas totalmente, né? A parte de trás das pernas, estariam totalmente no chão, no mato, na terra. E não estava. Então, isso já é um sinal que não foi colocada ali sem vida. Ela foi colocada com vida ali. Uma outra coisa, como eu falei, as pernas não foram carbonizadas. Não tem sinal de fogo nas pernas e nem nos pés. Não tem, nem no quadril. Então, esse fenômeno não poderia ter acontecido, como eu já falei, tá? Minha conclusão é que realmente atearam fogo nela com vida. Existem testes dentro da necropsia que é
capaz totalmente, esses testes são capazes totalmente de elucidar o que realmente ali aconteceu. E eu vou explicar. A pessoa, quando ateia fogo nessa pessoa, principalmente aí, né, na altura do tórax, no rosto, os últimos momentos da respiração dessa pessoa, ela acaba respirando e vai haver resquícios, fuligem dentro desse pulmão, né? Inclusive vai mudar a coloração do pulmão. Então, num ponto foi muito interessante ter encontrado o corpo dela nesse estado, porque o corpo fala, né? Todo mundo fala, olha, o corpo da pessoa falecida fala, e fala mesmo. É muito difícil não chegar numa conclusão correta. E então vai aparecer isso. Uma outra coisa é a capilaridade, né, dos vasos que nutrem a pele. Então é assim, o nosso corpo, ele tem veias e artérias, né? As artérias levam o oxigênio para um órgão ou para a pele e as veias trazem de volta para oxigenar, tá certo? Com gás carbônico. E na pele também, nossa pele, só que a pele ela não tem artérias e veias, ela tem arteríolas e vênulas, que seria no caso o diminutivo, né? Então, como saber como que é a pele da pessoa, como são esses vasinhos, né, da pessoa que foi incinerada? Se ela foi incinerada com vida, vai haver essa capilaridade na pele. Se ela foi incinerada sem vida, não. Eu vou explicar por quê. Vocês já perceberam que o cadáver, ele é mais pálido, ele fica pálido. A palidez depende muito das horas, de acordo com a patologia, a causa-mortes. Por exemplo, se foi por um infarto, um AVC hemorrágico, então a pessoa vai ficar muito mais rapidamente pálida, né, por isquemia. Mas se a pessoa, se não foi esse o caso, que foi o caso dela que não foi, o que vai acontecer? O sangue, a pessoa acaba de perder a vida, mas o corpo ele continua ainda com aqueles estímulos para tentar reanimar a pessoa. É uma coisa divina mesmo. E o que acontece? Ele puxa para os órgãos, para a parte interna e principalmente para o coração, que é a nossa bomba, que é o que precisa para bombear para o restante do corpo, ele puxa o sangue, entendeu? Que está na periferia do corpo, ele como que suga para ele ali o sangue, para ele tentar bombear. Claro que sem sucesso, mas seria assim. Então, por isso da capilaridade, ela vai aparecer se a pessoa, porque não daria tempo, entende? Não daria tempo desse sangue voltar para o corpo, porque já haveria o efeito do fogo ali, queimando, né, tostando. Então, permaneceria uma parte do corpo com essa capilaridade, principalmente na parte próxima à área queimada, tá bom? Carbonizada. Também pela posição do corpo, por uma flexão que ela tenha feito mesmo dos braços como estavam, né? Eu falei sobre uma posição assim como louvando a Deus, olha, quem sabe até isso não aconteceu mesmo, né? A gente não sabe, que ela era assim bem fervorosa. E quero só abrir um parênteses, não acredito nas traições, tá? Acredito que tudo foi montado, mas isso aí eu posso até depois falar o porquê que eu chego nessa conclusão, porque eu li o depoimento do rapaz lá, do Elicácio, lá quando estava em Santa Catarina e tudo mais, e o do Ederlan também, eu li os dois depoimentos dele, que ele deu numa oportunidade e depois em outra. Então, eu creio sim que foi algo muito armado, justamente para poder, de repente, né, uma tentativa de justificar o que aconteceu, até mesmo para a população, né? Até mesmo se amanhã ele for a um júri popular, é a população quem vai julgá-lo. Então, tudo isso faz parte, né, de um teatro mesmo. Então, o que eu vi da Sara foi isso, e o chinelo masculino lá encontrado. Nós não sabemos se esse chinelo já estava no local. Por quê?
Pela estrada e pelas estradas do Brasil, existem pessoas, andarilhos, que podem sim ter jogado um chinelo ali, ou alguém dispensado de dentro de um carro, ou vizinhos, alguma coisa ter acontecido. Mas ali é necessário sim se colher o DNA. E o chinelo é um item, né, do nosso uso que é o que mais fica resquícios do nosso DNA, que seria, no caso, a pele. Por quê? Porque o pé é o órgão que mais tem atrito no nosso corpo, não é? Porque a gente anda. Quando você anda, você tem um atrito com a sua sandália, com o seu chinelo, com o seu sapato. Mesmo sem, né, estando descalço, você tem atrito com o chão. E sempre vai ser encontrado pele. Inclusive, tem alguns chinelos que são, né, com imã, aquelas coisas terapêuticos, que se a pessoa for usando, tem que lavar sempre. Porque vai ficando ali como se fosse ali mesmo uma sujeira, né? Que é o restante da pele do nosso pé, tá bom? Dos nossos pés. Então, pode sim colher o DNA daquilo, pode ter a ver com crime, alguma ligação, liame. Então, nada pode ser dispensado. Ainda dizer, né? A gente vai falar numa outra oportunidade sobre o júri, sobre as qualificadoras, as agravantes, as atenuantes, que são coisas bem distintas, bem diferentes. Mas eu digo para você que se acontecer mesmo da perícia concluir que foi ateado fogo na Sara Viva, que é o que eu realmente acredito, vai aí já haver a presença de mais uma qualificadora, né? Que seria ter dado fim a ela de uma maneira, de um modo cruel, que seria por fogo. E também, sei que muita gente já deve estar pensando nisso, que ela, no caso, sumiu terça-feira à noite e foi encontrada na sexta. Então, vamos dizer, 2 dias e meio, 3 dias, tá? O corpo, ele estava compatível com o estado de putrefação desses dias. Ele estava bem compatível com isso. Então, não acredito não que ela esteve em cárcere privado, não creio. Acredito que tudo foi feito naquele mesmo dia à noite, exatamente por esse estado do corpo que eu falei. E ainda estava pegando fogo. Bom, existem 2 hipóteses para isso. Ou voltaram na cena, que eu acredito mais nisso, e atearam mais fogo. Então estava queimando. Também eu não sei o tipo de mato lá para saber se pode realmente ficar queimando assim, de acordo com o relevo da região, de acordo com o clima daquele dia, tá? E também lembrando que o corpo ele vai soltando gases. Ele se desidrata também, né? Ele solta líquidos, mas ele solta gases também. Tanto que existe, né, uma lenda urbana que quando uma pessoa perde a vida e depois é sepultada, à noite, um outro dia, de repente aparecem chamas no túmulo, no caso aí, né? Mas não é lenda urbana não, viu? Isso pode acontecer por quê? Exatamente pelo desprendimento de gases. Então, em contato com o calor, com o sol, pode sim se dissipar uma coisa assim. E mesmo à noite, né, que vai mostrar mais ainda, não vai ter o sol, mas pela quentura da construção, do túmulo, que seja ali, pode sim aparecer, tá? Então, uma parte pode ser lenda urbana, pode ser assim, produto da fantasia de pessoas, mas sim, pode acontecer. Então, tudo isso tem que ser analisado, com certeza a perícia vai ser concluída. A partir do momento que o advogado do Ederlan não estiver satisfeito com a perícia, ele pode pedir uma nova perícia para o juiz ou contratar um perito particular que não tem o mesmo valor, tá? Porque é um parecer e não é mais um laudo. E também a mesma coisa acontecendo com a família da Sara, se não ficar satisfeita. Coloca um outro perito também ou pede uma nova equipe, porque todos estão sujeitos a erros. Isso é líquido e certo, tá bom? Eu espero ter contribuído de alguma maneira. Então, um abração a todos.